a liquidação silenciosa, a vingança de São Paulo, o chamado acerto de contas silencioso. Quando Serena Torres atravessou os portões do Fórum Central de São Paulo para se divorciar de seu marido, o magnata da tecnologia Marcos Farias, todos esperavam uma batalha campal. Marcos havia contratado os advogados mais ferozes da Avenida Paulista. Ele escondeu ativos em contas offshore até na Ilha da Madeira. E sua amante, Jéssica, já esperava impaciente em uma Porsche Cayenne blindada. Ele esperava gritos, esperava lágrimas, esperava súplicas. Em vez disso, Serena não pronunciou uma única palavra. Ela não negociou, não discutiu. Ela assinou a renúncia a absolutamente tudo em menos de 3 minutos e saiu de cabeça erguida. Marcos pensou que havia ganhado na loteria, o prêmio da mega da virada. Mas ele não sabia que, 6 horas depois, um drone de paparazzi capturaria Serena brindando com taças de champanhe no mar do Atlântico, a bordo de um superiate de propriedade do único homem que Marcos temia mais do que o leão, Receita Federal, Sebastião Viana. Esta não é apenas uma história de divórcio. Esta é a crônica da trama de vingança mais brutal e brilhante já vista na alta sociedade paulistana. A teoria, a assinatura na Faria Lima. O ar dentro da sala de arbitragem privada, nos luxuosos escritórios da Souza e Mendes, na Avenida Faria Lima, cheirava a café expresso queimado e a perfume de arrogância. Era o aroma inconfundível da miséria cara. Marcos Farias estava sentado à cabeceira da mesa de mogno maciço, reclinado em sua poltrona de design, com uma postura que gritava falsa tranquilidade. Ele checou seu relógio Patek Philippe pela 5ª vez em 10 minutos. Queria terminar logo. Tinha um voo para Fernando de Noronha programado para as 18 horas. E Jéssica, sua assistente pessoal transformada em noiva, já estava inundando seu telefone com mensagens sobre qual beach club deveriam reservar primeiro. À sua frente estava Serena. Se Marcos era um retrato de energia nervosa disfarçada de prepotência, Serena era uma estátua grega. Ela usava um tailleur de negócios cinza carvão, um Dior vintage, tão perfeitamente ajustado que parecia uma armadura metálica. Seu cabelo estava preso em um coque rigoroso e sem adornos, nenhuma joia, nem mesmo sua aliança de casamento. Esta havia sido depositada na mesinha de cabeceira de sua cobertura, no bairro dos Jardins, 3 semanas antes, na manhã em que ela encontrou o segundo celular escondido sob a gaveta da cômoda. "Olha, Serena", disse Marcos baixando a voz para aquele tom condescendente que usava quando explicava seu último algoritmo a investidores que não entendiam nada. "Podemos fazer isso de forma amigável ou difícil. Minha oferta ainda está de pé. Você fica com um apartamento na Serra, o Audi Q5, e uma pensão mensal de R$10.000 por 3 anos. Sem ações da Farias Tech, sem opções. E a pensão termina em 2027. O advogado de Marcos, um tubarão chamado Gilberto Rangel, famoso por fazer esposas de políticos chorarem em menos de 1 hora, deslizou um documento grosso pela mesa. Rangel esboçou um sorriso cínico. "É generoso, senhora Torres", sibilou, "considerando que a senhora carece de renda e sua empregabilidade é limitada na sua idade." Serena tinha 34 anos. Ela parecia ter 25. Mas no ecossistema implacável das startups de São Paulo, ela era história antiga. O silêncio na sala se alongou. Rangel acionava sua caneta, um rítmico tic-tic-tic, projetado para induzir a ansiedade. Marcos a observava atentamente. Ele pensava que conhecia Serena. Ele esperava que ela se quebrasse.
Ela havia sido a esposa que o apoiou por 10 anos, a que organizava os jantares, a que minimizava seus desastres de relações públicas, a que revisou seu código-fonte nos dias em que viviam de miojo em um quartinho no subúrbio de Osasco. Ela era emocional, era mole. Não quero o apartamento na Serra, disse Serena. Sua voz era apenas um sussurro, mas possuía uma estranha clareza cristalina. Marcos suspirou, revirando os olhos para Rangel. Lá vamos nós. O que você quer ser? A mansão na costa do Sauípe? Eu te disse que isso está ligado à sociedade limitada da empresa. Não quero a mansão na costa do Sauípe. Ela repetiu, olhando os papéis. Não quero o Audi, não quero a pensão. Rangel parou de clicar a caneta. Perdão? O que a senhora disse? Serena enfiou a mão em sua bolsa, uma carteira de couro desgastado que já tinha visto dias melhores, e tirou uma caneta Bic barata. Assinarei a renúncia a todos os ativos. Assinarei o acordo de confidencialidade. Concederei a Marcos a propriedade total da Farias Tech e toda a propriedade intelectual associada. Marcos gelou. Ele se endireitou na cadeira. Seus olhos se estreitaram. Você está renunciando ao seu direito sobre os bens do casal? A Farias Tech está avaliada em 400 milhões de reais. Eu sei quanto vale, Marcos, ela disse. Não levantou o olhar. Passou para a última página do acordo de liquidação. Por quê? Perguntou Marcos, um calafrio repentino de paranoia perfurando seu peito. Que truque é esse? Nenhum truque. Serena levantou o olhar, seus olhos finalmente encontrando os dele. Eles eram terrivelmente vazios, como as janelas de uma casa abandonada. Eu só quero terminar. Quero estar livre de você. Hoje, agora mesmo. A senhora deve entender, interveio Rangel, confuso pela primeira vez em sua carreira profissional. Se assinar isso, sairá sem nada. Literalmente sem nada. Ficará na ruína. Eu me viro, ela respondeu. Scratch, scratch. O som de sua assinatura no documento foi o barulho mais alto na sala. Ela assinou as 3 cópias, fechou a pasta e a deslizou para Rangel. É tudo? Ela perguntou. Marcos estava atordoado. Ele sentiu uma onda de euforia, um golpe de dopamina mais forte do que qualquer negócio que ele já havia fechado. Ele tinha ganhado. Ele esperava uma batalha de 1 ano. Ele esperava perder metade de sua fortuna. Em vez disso, ela simplesmente se rendeu. Ela era mais fraca do que ele pensava. Era patética. Sim, Marcos soltou uma risada nervosa e atordoada. Sim, Ser, é isso, você está livre. Serena se levantou. Alisou a saia. Não olhou novamente para Marcos nem para o advogado. Ela se virou e saiu da sala de conferências. Espera! Gritou Marcos, um súbito impulso de piedade o atingindo. Ser, como você vai para casa? Quer que eu peça um Uber? Ela parou na porta. Não se virou. Não se preocupe comigo, Marcos, ela disse. Eu tenho transporte. A porta fez clique ao fechar. Marcos se virou para Rangel e levantou o punho. Você viu isso? Você viu essa capitulação total? Deus! Eu sou um gênio. Ele nem perguntou pelo cachorro. Rangel franziu a testa olhando a assinatura na página. É muito fácil, Marcos. As pessoas não se afastam assim de 200 milhões de reais. Ela o fez, zombou Marcos, pegando seu telefone para enviar uma mensagem para Jéssica. Ela está quebrada, Gilberto. Eu a quebrei. Agora vamos tomar um drink. Eu sou, oficialmente, um homem solteiro. Mas quando Serena saiu do prédio de escritórios na Faria Lima, ela não estava chorando. Não procurava um táxi. Ela olhou seu relógio. 11h15 da manhã. Ela caminhou 2 quarteirões até a esquina da rua Tabapuã. Um carro preto a estava esperando. Não era um Uber,
Não era um táxi. Era um Rolls-Royce Phantom com as janelas tão escuras que pareciam obsidiana. O motorista, um homem corpulento com uma cicatriz cruzando seu pescoço, saiu e abriu a porta traseira. "Bom dia, senhora Farias", disse o motorista. "Ou devo dizer, senhorita Sterling?" Serena finalmente sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um predador que acabara de ver a armadilha se fechar. "Senhorita Sterling está ótimo, Gregório", ela disse, deslizando para dentro do couro creme. "Me leve para Congonhas, o jet nos espera. E a bagagem?" "Eu deixei tudo", ela disse, reclinando-se e fechando os olhos. "Tudo o que eu preciso já está a bordo." ATU 2. O brinde e o pavor. Marcos Farias estava bêbado de vitória e de 3 uísques puros. Às 14 horas, ele estava no restaurante DOM de Alex Atala, em um reservado privado. Jéssica estava lá, deslumbrante e cara em um vestido vermelho que Marcos havia comprado com o cartão corporativo. Ela estava aninhada nele, rindo enquanto ele recontava a história da manhã. "Ela literalmente só assinou?" perguntou Jéssica com os olhos arregalados. "Não quis as joias? A arte, nada?" "Ela é uma idiota, Jess. Um capacho total", gritou Marcos, batendo na mesa e fazendo os talheres saltarem. "Provavelmente pensa que está adotando uma postura moral superior. Superioridade moral não paga aluguel em São Paulo." A mesa riu. Estava cheia dos puxa-sacos de Marcos, seu diretor financeiro, seus amigos da faculdade, seus homens da diretoria. Eles brindaram a genialidade de Marcos. "Pelo rei solteiro", gritou Daniel, o vice-presidente de marketing. Marcos ergueu sua taça, brindando a liberdade e a atualização. Ele beijou Jéssica com força, mas no meio da celebração, uma pequena sensação incômoda começou a coçá-lo na parte de trás do cérebro. Era Gilberto Rangel, seu advogado. Rangel não tinha ido ao almoço. Ele havia retornado ao seu escritório para protocolar os papéis imediatamente, paranoico de que Serena mudasse de ideia. O telefone de Marcos vibrou. Era Rangel, Gilberto Rangel, advogado, chamada. "Estraga prazeres", resmungou Marcos, recusando a chamada. Vibrou de novo. Imediatamente. "Atende, amor", disse Jéssica, acariciando a borda de sua taça. Talvez ela já esteja implorando por dinheiro. Marcos riu e atendeu. "Gilberto, me diz que a tinta está seca. Me diz que ela é oficialmente o passado." "Marcos, onde você está?" A voz de Rangel estava tensa, forçada. "Estou almoçando, celebrando. Por quê? O que houve?" "Estou no cartório de registro de imóveis", disse Rangel. "Acabei de protocolar o acordo, mas..." "Marcos, algo disparou no sistema quando eu digitei o decreto final." "Disparou? O quê? Uma multa?" "Não, uma notificação de ônus. Estou olhando as escrituras da cobertura dos jardins e da fazenda na costa do Sauípe." "Marcos, você fez uma segunda hipoteca? O quê? A empresa está bombando. Por que eu faria hipoteca?" "Porque, segundo o registro, nenhuma dessas propriedades pertence a você ou à SLU, Sociedade Limitada Unipessoal." Marcos largou sua taça. O barulho do restaurante pareceu se desvanecer. "Do que você está falando?" "Eu as comprei. Meu nome está na escritura." "Seu nome está no fideicomisso", corrigiu Rangel. "O fideicomisso Aurora Boreal. Você me disse que era sua sociedade instrumental." Eu a estabeleci há 5 anos." "Marcos", sussurrou Rangel. "Estou olhando os documentos de constituição do fideicomisso agora mesmo. Você não é o beneficiário. Você está listado como o fiduciário. O beneficiário é uma entidade extraterritorial registrada nas Ilhas Cayman, chamada Nemesis Holdings." "Ok, então. Isso é provavelmente só a forma como meu gerente configurou para evadir impostos." "Eu liguei para o seu gerente", disse Rangel. "Ele não configurou a Nemesis Holdings. Nunca ouviu falar dela. Mas eu fiz uma busca rápida.
O signatário da Nemesis Holdings é Serena. Marcos sentiu o sangue escoar de seu rosto. Isso é impossível. Serena não sabe como estabelecer uma sociedade de fachada offshore. Ela é uma dona de casa. Ela estudou História da Arte. Marcos, se ela é dona do fideicomisso e o fideicomisso é dono das casas... Ela é dona das casas, terminou Marcos com a voz tremendo. Fica pior, disse Rangel. Acabei de pedir ao estagiário para fazer uma verificação das patentes de propriedade intelectual fundacionais da Farias Tech. O código, o algoritmo central que você usa para construir a plataforma. Eu escrevi esse código, retrucou Marcos, no nosso quartinho em Osasco. Você escreveu a interface frontal, disse Rangel. Mas a patente do motor de dados preditivos, o que faz a empresa valer 400 milhões, não está em seu nome. Está em nome do desenvolvedor original. Eu sou o desenvolvedor. Não, Marcos, a patente está registrada em nome de S. Sterling, data 2014, 2 anos antes de você constituir a empresa. Marcos soltou o telefone, caiu sobre a toalha de mesa branca, virando uma taça de vinho tinto. A mancha se espalhou como um ferimento de bala no tecido. Amor, perguntou Jéssica, afastando-se. O que houve? Parece que você viu um fantasma. Marcos não conseguia respirar. Ela assinou a renúncia. Gritava em sua mente. Ela renunciou aos bens do casal. Mas se as casas e a API não eram bens do casal, se eram propriedade separada dela desde antes do casamento, ou estavam em fideicomissos que ele não possuía, ela não havia renunciado a nada. Ela simplesmente tinha saído com o que já era dela, deixando para ele apenas a dívida e o mobiliário. Me dá o telefone, sibilou Marcos tateando por ele. Ele discou o número de Serena. O número chamado foi desconectado. Ele discou novamente. Desconectado! Ela planejou isso? Sussurrou Marcos. Planejou a coisa toda. Serena! Perguntou Jéssica. Onde ela está agora? Serena! Gritou Marcos, fazendo todo o restaurante se virar para olhar. Ela me passou a perna! Ela roubou minha empresa! Marcos, se acalme, disse Daniel, levantando-se. Verifique as redes sociais. Talvez ela tenha postado algo estúpido. Podemos usar contra ela. Jéssica pegou o telefone, abriu o Instagram. Seu polegar hesitou. Ela rolou e parou. Meu Deus! Sussurrou Jéssica. O quê? Exigiu Marcos, arrancando o telefone da mão dela. Era uma postagem do TMZ Brasil. Última hora. Enviado há 4 minutos. O título dizia: O rebote de bilhões. Serena Farias, flagrada em Angra dos Reis horas após pedir divórcio. Marcos olhou a foto. Era de alta resolução. Mostrava o convés de um superiate, uma daquelas cidades flutuantes massivas que faziam barcos normais parecerem pequenos. O nome no casco era visível em letras douradas, o Leviatã. Sentada no terraço, de biquíni branco e segurando uma taça de Dom Perignon Safra, estava Serena. Ela parecia relaxada, radiante, mas era o homem sentado ao lado dela que fez o coração de Marcos parar. O homem era mais velho, talvez com 50 e poucos anos, com cabelo grisalho e um físico que falava de personal trainers e academias privadas. Ele estava inclinado, sussurrando algo no ouvido de Serena, com a mão apoiada familiarmente em seu ombro. Todo estudante de negócios, todo CEO de tecnologia, toda pessoa que lia a Exame ou o Valor Econômico conhecia aquele rosto. Era Sebastião Viana. Não apenas um bilionário, o bilionário, o homem que era dono de linhas marítimas, redes de satélite, minas de lítio, o homem que se rumorava desestabilizar pequenos governos para obter isenções fiscais. Um homem cujo patrimônio líquido
fazia os 400 milhões de Marcos Farias parecerem troco. Marcos percebeu com uma torção doentia no estômago que Sebastião Viana era conhecido por outra coisa. Ele era o invasor corporativo mais impiedoso do mundo. Ele comprava empresas, as desmantelava para obter peças e deixava os CEOs na miséria. A legenda da foto dizia: fontes afirmam que Viana e a recém-solteira, senhora Farias, têm sido colaboradores próximos por anos. A Farias Tech é o próximo alvo? Marcos olhou para seus amigos. Todos estavam olhando para seus telefones. Todos estavam olhando para ele. E pela primeira vez ele não viu admiração em seus olhos. Ele viu medo. Serena não apenas o deixou, ela foi para o imperador. ATO 3. O contrato na costa fluminense. O sol do Atlântico começava a se pôr, lançando longas e machucadas sombras roxas sobre o convés do Leviatã. O iate era tão grande que não balançava com as ondas. Ele simplesmente deslocava o oceano, uma nação soberana de aço e vidro. Serena Torres. Serena Sterling estava de pé na amurada, olhando para a costa cintilante de Angra dos Reis. O vento chicoteava seu cabelo, mas ela não fez menção de ajeitá-lo. Pela primeira vez em 10 anos, ela não precisava ser perfeita. Ela só precisava ser a vencedora. Ele ligou 17 vezes na última hora, disse uma voz potente atrás dela. Serena se virou. O bilionário, o homem que os tabloides haviam identificado como seu novo amante, estava sentado em uma cadeira de vime, folheando um tablet. Pessoalmente, Sebastião Viana era ainda mais imponente do que em suas fotos. Tinha 62 anos, olhos como pederneira e uma reputação que fazia os banqueiros da Faria Lima fazerem xixi na cama. Nota: os tabloides haviam confundido seu nome com Júlio, um erro comum. Mas Marcos conhecia a verdade. Este era Sebastião Viana, o mercador da morte para empresas em colapso. Só 17? Perguntou Serena, tomando um gole de sua água com gás. Marcos está perdendo o jeito. Eu esperava pelo menos 50. Ele está distraído, disse Sebastião, tocando na tela. Minhas fontes me dizem que ele está atualmente gritando com o diretor técnico. Aparentemente, eles não conseguem acessar o repositório do código-fonte para a próxima atualização, 3.0. Serena esboçou um sorriso frio e pequeno. Não conseguirão. Eu troquei as chaves de criptografia esta manhã às 9 TSSRAT, pouco antes de entrar na sala de arbitragem. Sebastião riu, balançando a cabeça. Você é uma mulher assustadora, Serena. Lembre-me de nunca me casar com você. Não se preocupe, Sebastião, você está seguro. Nosso contrato é estritamente de negócios. Esta era a primeira reviravolta que o mundo ainda não conhecia. Serena e Sebastião não eram amantes, eram parceiros de negócios. 6 meses antes, Serena havia descoberto o caso de Marcos com Jéssica. Ela não chorou, não o confrontou. Em vez disso, ela foi para a biblioteca de sua casa em São Paulo e tirou as pastas de constituição originais da Farias Tech. Ela rastreou a papelada. Ela percebeu que Marcos, em sua arrogância e preguiça, havia assinado uma procuração para ela em 2015, para que ela pudesse cuidar das entediantes formalidades fiscais enquanto ele brincava de visionário. Ela percebeu que tinha a alavancagem, mas precisava de um martelo para brandi-la. Ela havia conhecido Sebastião Viana em um evento de gala 3 anos antes. Marcos havia ignorado Viana, rotulando-o de dinossauro zumbi da velha economia. Serena havia passado 2 horas falando com ele sobre a logística da cadeia de suprimentos global. Viana ficou impressionado. Quando soube do caso, ela ligou para Viana. Eu tenho uma empresa avaliada em 400 milhões, ela disse, mas o CEO é um passivo. Quero desmantelá-la
estripá-la e vendê-la para o melhor lance. Preciso de um parceiro com capital e um iate para me esconder enquanto a tempestade passa. Viana aceitou na hora. De volta a São Paulo, a tempestade não estava apenas passando. Estava sufocando Marcos Farias. ATO 4. A queda do visionário. Marcos invadiu a sala de servidores da sede da Farias Tech, no Distrito Tecnológico de Santo Amaro, em São Paulo. A sala estava gelada, cheia do zumbido das máquinas caras. Silas, seu diretor técnico, um programador brilhante, mas socialmente ansioso, estava digitando furiosamente, o suor brilhando em sua testa. "Conserta isso, Silas!" rugiu Marcos. "Os investidores estão me ligando, perguntando por que o beta está fora do ar, por que não podemos enviar a atualização." "Estou tentando, Marcos", guinchou Silas, mas a pasta raiz desapareceu, foi movida. "Movida? Como uma plataforma inteira se move? Não pensei que fosse possível." Os privilégios de administrador foram transferidos às 9h da manhã para um usuário externo. Nemesis Admin. "Serena!" sibilou Marcos. Ele caminhou de um lado para o outro na pequena sala, passando as mãos pelo cabelo. Tudo bem, é só código. Temos backups, certo? Restaura a partir do backup." Silas parou de digitar. Ele girou a cadeira com uma expressão de terror. "Marcos, os backups eram armazenados no servidor da Amazon AWS e a conta de faturamento do servidor AWS", continuou Marcos, sentindo seu estômago cair. "Estava no nome do cartão American Express pessoal de Serena, aquele que ela usava para acumular pontos de viagem. E o cartão foi cancelado ao 12h, terminou Silas. A Amazon apagou os servidores por falta de pagamento há 1 hora. Os backups se foram. O silêncio desceu sobre a sala de servidores. O único som era o zumbido dos ventiladores de resfriamento, resfriando o nada. "O que você está me dizendo?" sussurrou Marcos com a voz tremendo. "Que a Farias Tech, uma empresa avaliada em quase 500 milhões, atualmente consiste apenas em um logotipo bonito e alguns móveis de escritório alugados? Temos a interface frontal", ofereceu Silas fracamente. "O site parece bom, simplesmente não faz nada quando você clica nos botões." Marcos desabou contra a estante do servidor. Ele escorregou para o chão. Ele havia assinado o acordo de divórcio. Ele havia concordado que ele ficava com a empresa e ela levava nada. Mas ela não havia levado nada. Ela havia levado a alma da empresa, deixando para ele apenas o cadáver. Seu telefone vibrou. Era Gilberto Rangel. "Marcos", disse Gilberto, sua voz oca, "você tem que vir ao meu escritório agora." "Não posso, Gilberto. Estou consertando um problema técnico." "Dane-se o problema técnico", retrucou Gilberto. "Acabei de receber um pacote de mensageria da equipe jurídica de Serena. Não são apenas as casas e o código, Marcos. São os empréstimos." Marcos fechou os olhos com força. "Que empréstimos?" "A injeção de capital de risco que você pegou no ano passado. Os 50 milhões da Horizon Ventures para escalar o negócio." "Sim, eu assinei. Isso é de responsabilidade da empresa." "Marcos, você leu a letra miúda da garantia pessoal?" "Eu não leio a letra miúda, Gilberto. É para isso que eu te pago." "Eu não revisei esse empréstimo", gritou Gilberto. "Você disse que o administrou em uma partida de golfe com os sócios. Estou olhando o documento agora. Você colocou os bens do casal como garantia. Mas como você acabou de assinar um decreto de divórcio indicando que as casas e a API não são bens do casal, mas sim pertencem aos fideicomissos separados de Serena." Marcos sentiu a sala girar. Então, a garantia para o empréstimo de 50 milhões de reais foi quebrada no momento em que você assinou os papéis do divórcio, finalizou Gilberto. "O banco está exigindo a devolução do empréstimo. Marcos, imediatamente, eles querem 50 milhões no fechamento de amanhã,
ou vão apreender seus ativos líquidos pessoais, suas contas bancárias, sua carteira de ações. Tudo. Marcos desligou o telefone, olhou para Silas. Silas, disse Marcos, temos 50 milhões na conta operacional. Silas verificou a tela. Temos 300 mil. Você gastou 4 milhões no mês passado na festa de relançamento e no depósito para o chalé de Noronha. Marcos se levantou, saiu da sala de servidores, passou pelas filas de funcionários, jovens de 20 anos em moletons, que pensavam que estavam trabalhando para o próximo Steve Jobs brasileiro. Ele entrou em seu escritório de paredes de vidro e trancou a porta. Ele olhou para a garrafa de uísque em sua mesa. Ele não queria beber. Ele queria uma máquina do tempo. Ele discou o número de Serena novamente. Desta vez não foi para a caixa postal. Oi, Marcos. A voz dela saiu pelo viva-voz, nítida e clara. Podia-se ouvir o som das gaivotas ao fundo. Será? Ele engasgou. Será, por favor, você já provou seu ponto. Você vence. Apenas me dê as chaves de criptografia. Me devolva as casas. Podemos renegociar. Serena riu. Não foi uma risada cruel. Foi um som de genuína diversão. O que doeu mais. Marcos, você passou 10 anos me dizendo que eu não entendia de negócios. Você me disse que eu era apenas um sistema de apoio. Você me disse que o trabalho real era feito pelos visionários. Eu estava errado, eu sinto muito, eu fui um idiota. Sim, você foi, mas não é por isso que estou fazendo isso. Então por quê? Gritou Marcos. Por que destruir tudo o que construímos? Nós não construímos, Marcos. Eu construí. Você o vendeu. Ela disse friamente. E então você trouxe aquela mulher para a minha cama. Você a trouxe para a casa que eu decorei. Você a levou no carro que eu paguei. Você pensou que eu era cega porque eu estava quieta. Eu a deixarei. Eu demitirei Jéssica, eu juro. Oh, eu não me importo com Jéssica, disse Serena. Ela é apenas um sintoma da sua doença. A doença é o seu ego, Marcos. E eu sou a cura. Será? O banco está exigindo o empréstimo. Eu vou à falência. Eu vou para a cadeia por fraude. Eu sei, ela disse em um tom tranquilizador. Eu enviei o sopro para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, esta manhã. Boa sorte, Marcos. Eu tenho uma reserva para o jantar. A linha ficou muda. Atio, Pesce, o escândalo público. A queda de Marcos Farias não foi um lento declínio. Foi um salto de um penhasco. Às 9 da manhã seguinte, menos de 24 horas após a liquidação silenciosa, a notícia havia explodido. O jornal O Estado de São Paulo publicou a manchete: CEO da Farias Tech sob investigação por fraude de valores. Ativos-chave desaparecidos. Jéssica, a amante, foi o primeiro rato a sentir a água subindo. Ela estava no apartamento que Marcos havia alugado para ela na Vila Madalena. Estava assistindo ao noticiário em uma TV de tela plana massiva, comendo uma salada de rúcula, quando a apresentadora mencionou a iminente falência e a apreensão de ativos pessoais. Jéssica parou de mastigar. Ela olhou para a pulseira Cartier em seu pulso. Marcos a tinha dado na semana passada. Se a polícia viesse, eles levariam presentes comprados com fundos ilícitos. Jéssica se levantou. Foi para o cofre no armário. Ela sabia a combinação. Era o aniversário de Marcos. Ela o abriu. Dentro havia maços de dinheiro vivo que Marcos guardava para emergências, uns 50 mil reais. Havia também 3 relógios e um disco rígido. Ela colocou tudo em sua bolsa de ginástica. Não arrumou roupas. Não deixou um bilhete. Ela chamou um carro de luxo para o aeroporto de Guarulhos. Bloqueou o número de Marcos. Quando Marcos voltou para o apartamento naquela noite procurando consolo,
A única coisa que restava era uma salada pela metade murchando na mesa de centro. Mas Marcos não estava no apartamento ainda. Ele estava no inferno. O inferno, neste caso, era a sala de reuniões da Farias Tech. Ao redor da mesa estava sentada a diretoria. Estes eram homens e mulheres que haviam investido milhões na visão de Marcos. Eles não estavam felizes. Me explique isso como se eu tivesse 5 anos, Marcos, disse Eleonora Vargas, a principal investidora da Horizon Ventures. Ela era uma mulher cujo semblante podia cortar vidro. Você se divorciou da sua esposa. Você deu nada a ela. E agora ela é dona da propriedade intelectual da empresa. É um mal-entendido, mentiu Marcos, o suor manchando as axilas de sua camisa social. É um erro administrativo no protocolo da patente. Estamos esclarecendo. Um erro administrativo? Eleonora jogou uma pasta sobre a mesa. Acabei de desligar o telefone com o advogado de Serena, ou melhor, o advogado da Nemesis Holdings. Eles estão oferecendo licenciar a API de volta para nós. Marcos piscou. O quê? Ela está oferecendo nos alugar o código? O código que pensávamos que possuíamos? Não podemos pagar a ela? Marcos bateu na mesa. Isso é admitir a derrota! Não temos escolha! Gritou Eleonora. Sem esse código, o produto está morto! Quanto ela quer? Marcos sentiu um vislumbre de esperança. Talvez Serena só quisesse dinheiro. Talvez ele pudesse comprar sua saída disso. Quanto? Eleonora olhou para o papel. Ela parecia pálida. Ela quer uma taxa de licença de 10 milhões de reais por mês. Eleonora hesitou. E o quê? E ela quer um assento na diretoria, o assento da presidente. Esse é o meu assento, guinchou Marcos. Não mais, disse Eleonora em voz baixa. Ela olhou ao redor da mesa. Eu proponho um voto de desconfiança no CEO Marcos Farias. Tudo a favor. Todas as mãos na sala se levantaram. Você está demitido, Marcos, disse Eleonora. A segurança vai te escoltar para fora. Marcos ficou ali, atordoado. Você não pode fazer isso. Eu sou o fundador. Você é um passivo, disse Eleonora. E, francamente, parece que sua ex-esposa foi o cérebro da operação o tempo todo. Preferimos estar nos negócios com ela. 2 grandes seguranças. Homens que Marcos havia contratado, homens cujos contra-cheques ele assinava, deram um passo à frente. Um deles pegou Marcos pelo cotovelo. Não me toque! Cuspiu Marcos, soltando-se. Eu estou indo! Ele saiu furioso do prédio, carregando uma caixa de papelão com um grampeador e uma foto dele mesmo apertando a mão de Jorge Paulo Lemann. Enquanto saía para as ruas de Santo Amaro, os paparazzi estavam esperando. Eles o cercaram, os flashes o cegando. Marcos, Marcos, é verdade que você está falido. Serena planejou tudo isso? Onde está Jéssica? Rumores dizem que ela foi vista embarcando em um voo para Dubai. Marcos abriu caminho pela multidão com a cabeça baixa. Ele chegou ao seu Tesla. Ele tocou seu telefone para abrir a porta. O aplicativo girou. Acesso negado. Ele tocou novamente. Acesso negado. O proprietário restringiu o acesso. O quê? Gritou Marcos para o telefone. Eu sou o dono! Então ele se lembrou. O Tesla estava registrado no nome da empresa. A empresa da qual ele acabara de ser demitido. Eleonora provavelmente havia desativado sua chave digital 30 segundos atrás. Marcos chutou o pneu. Ele chutou de novo e de novo até gritar, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Um bilionário transformado em mendigo no espaço de 48 horas. As câmeras capturaram tudo. Ato 6. O terceiro ato da vingança.
Longe no luxo tranquilo do Atlântico, Serena observava a transmissão ao vivo em seu laptop. Sebastião Viana serviu 2 taças de vinho. Ele ofereceu uma a ela. "Brutal!" comentou Viana, vendo Marcos chutar o carro. Desmantelado de fato, o conselho acabou de emitir um comunicado à imprensa. Eles aceitaram seus termos de licença. Você agora é a presidente da Farias Tech. Eu sei, disse Serena. Ela não parecia feliz, não parecia triste. Ela parecia resoluta. Então qual é o próximo movimento? Perguntou Viana. Você volta para São Paulo? Toma o trono? Ainda não, disse Serena. Marcos está quebrado, mas não terminou. Ele ainda tem uma cartada para jogar. Que cartada? Ele não tem dinheiro, nem empresa, nem garota. Ele tem a mídia, disse Serena. Marcos é um narcisista. Quando um narcisista é encurralado, ele não desiste. Ele tenta incendiar o mundo. Ele vai aparecer na televisão. Vai tentar me pintar como a vilã. Vai mentir. Deixe-o, encolheu os ombros Viana. Quem vai acreditar nele? Todo mundo adora uma vítima, disse Serena. Especialmente se ele interpretar bem o ângulo do marido desprezado. Preciso garantir que quando ele abrir a boca, nenhum som saia. E como você faz isso? Serena fechou o laptop, enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno pendrive preto. Parte 2 do plano, ela disse. A amante não era apenas uma cunha para quebrar o casamento, Sebastião. Eu sabia de Jéssica muito antes de Marcos saber que eu sabia. Viana levantou uma sobrancelha. Você está dizendo que a usou? Estou dizendo, disse Serena, girando o pendrive nos dedos, que Jéssica não era apenas um rosto bonito, ela era minha espiã. Ela simplesmente não sabia disso. Você a espionou? Eu os apresentei, disse Serena. Sebastião Viana, um homem que havia derrubado governos, olhou para Serena com genuíno espanto. Você preparou uma amante para seu marido para poder destruí-lo? Eu preparei um teste, corrigiu Serena. Se ele tivesse sido leal, nada teria acontecido. Jéssica teria sido apenas a nova estagiária, mas Marcos não conseguiu resistir. E porque ele não conseguiu resistir, ele contou segredos. Conversas de travesseiro, Sebastião. É a moeda mais perigosa do mundo. E o que tem no pendrive? Gravações, disse Serena. Jéssica gravava as conversas deles para se gabar para as amigas. Ela fazia backup delas na nuvem. Uma nuvem à qual eu tinha acesso. Ela se levantou caminhando em direção à borda do iate. Marcos vai tentar me processar por fraude. Ele vai alegar que eu roubei a empresa. Mas quando o mundo o ouvir admitir evasão fiscal, subornos e, meu favorito pessoal, rir de como ele roubou o código original de seu colega de faculdade. Bem, ela jogou o pendrive para o alto e o pegou. O divórcio foi a parte silenciosa, agora vem o barulho. Ateu 7. O último grito. 3 dias depois de ser demitido de sua própria empresa, Marcos Farias sentou-se na sala verde do programa O Show de César Almeida. Era o programa de notícias a cabo mais assistido do país. César era um tubarão, um homem que prosperava com indignação e escândalo. Marcos havia escolhido este lugar com cuidado. Ele sabia que César odiava a cultura corporativa woke e compraria a história de um gênio masculino trabalhador despojado de seu império por uma ex-esposa intrigante e um bilionário sombrio. Marcos se olhou no espelho. Parecia cansado, mas havia dito à maquiadora para deixar as olheiras. Que eles vejam a dor, ele pensou. Que vejam o que ela me fez. Ele ajeitou a gravata. Ele havia comprado este terno em uma loja de departamento, porque seus ternos sob medida estavam trancados na cobertura dos jardins, onde ele estava legalmente proibido de entrar. A mistura de poliéster pinicava sua pele. 5 minutos, Sr. Farias, disse uma assistente de produção, espiando pela cabeça. Marcos respirou fundo.
Este era o tiro de misericórdia. Se ele pudesse conquistar o público, poderia pressionar o conselho, poderia forçar um acordo, poderia destruir a reputação de Serena antes que ela pudesse tomar o trono completamente. Ele saiu para o palco. As luzes eram ofuscantes. O aplauso era educado, mas hesitante. "Bem-vindos de volta!" disse César Almeida, inclinando-se sobre sua mesa como um bulldog. "Estamos sentados com Marcos Farias, o homem que inventou a Farias Tech, o homem que revolucionou a previsão de dados e o homem que 48 horas atrás estava vivendo na rua enquanto sua ex-esposa bebia champanhe em um mega iate. Marcos, conte-nos, como isso aconteceu?" Marcos se inclinou, colocando sua melhor cara de cachorrinho ferido. "César, é uma tragédia. Eu confiei nela. Eu passei 10 anos construindo um futuro para nós. Eu trabalhei jornadas de 18 horas enquanto ela... Bem, ela desfrutava do estilo de vida. E quando eu encontrei um solavanco, em vez de me apoiar, ela executou uma aquisição hostil premeditada. Não é apenas um divórcio, é espionagem corporativa." "Espionagem?" perguntou César com os olhos brilhando. "Essas são palavras fortes. Ela roubou minha propriedade intelectual", mentiu Marcos sem esforço. "Me enganou para assinar documentos que eu não entendia. Ela é uma golpista, César. E ela é apoiada por Sebastião Viana, um homem conhecido por destruir negócios brasileiros. Eles estão tentando me silenciar." "Bem, você não está em silêncio agora", disse César, virando-se para a câmera. "Brasil, olhe para este homem. Isso é o que acontece quando o sistema legal é usado como arma contra..." De repente, as luzes do estúdio piscaram. O telão massivo atrás de Marcos, que estava exibindo uma foto lisonjeira dele, ficou cinza estático. Depois, ficou preto. "O que está acontecendo?" retrucou César para seus produtores. "Perdemos o sinal." "Não somos nós", gritou uma voz da cabine de controle. "O sinal está sendo anulado." Na tela, uma forma de onda apareceu, um arquivo de áudio. "O que é isso?" Marcos se levantou, o pânico subindo por sua garganta. "Desliga isso!" Uma voz ecoou pelos alto-falantes do estúdio. Era inconfundível. Era a voz de Marcos. Mas não a voz triste e humilde que ele estava usando agora. Era a voz arrogante e arrastada de um Marcos bêbado, gravada meses atrás, na privacidade de seu quarto com Jéssica. Gravação de Marcos. "Os investidores são como ovelhas, Jess. Eu juro. Eu entro lá, solto algumas palavras da moda como redes neurais e sinergia, e eles simplesmente assinam os cheques." Voz de Jéssica. "Mas você não se preocupa que eles descubram sobre o código?" Marcos ri. "Descobrir o quê? Que eu não o escrevi? Quem vai contar a eles, Túlio?" Voz de Jéssica. "Não fala dele, ele é assustador." Marcos. "Não é assustador, é negócio. Túlio era um gênio, mas era fraco. Ele teve uma overdose, Jess. Ele morreu naquele dormitório e deixou o laptop dele aberto. Eu não o matei, eu apenas resgatei o trabalho dele. Eu peguei o disco rígido. Ele não precisava mais dele. Eu peguei o Atlas, mudei o nome para Farias Tech e fiz 1 bilhão. É seleção natural." O áudio foi cortado. O silêncio no estúdio foi absoluto. Foi mais pesado que a gravidade. César Almeida encarou Marcos. A plateia encarou Marcos. Marcos ficou congelado, seu rosto perdendo a cor até parecer uma figura de cera. "Túlio!" sussurrou Marcos para si mesmo. Ele não pensava em Túlio há anos. Túlio Meirelles, seu colega de faculdade na Poli-USP. O garoto quieto que escrevia código como poesia, o garoto que morreu de overdose de fentanil em 2014. "Você roubou?" perguntou César com a voz baixa.
Ele não estava mais interpretando um personagem. Ele estava genuinamente enojado. Você roubou o código de um garoto morto. É um deepfake! Gritou Marcos com a voz falhando. IA! É gerado por IA! Serena está fazendo isso! Ela está me incriminando! Mas então a tela atrás dele mudou novamente. Não era áudio desta vez. Era um documento. Era um relatório policial de 2014. Um registro de evidência da polícia do campus. Ele listava os itens encontrados no quarto de Túlio Meireles no momento da morte. Um laptop sem disco rígido. E ao lado, um recibo de uma loja de penhores em São Paulo, datado de 2 dias após a morte. Vendido, um disco rígido. Vendedor, Marcos Farias. Ela tem os recibos, sussurrou alguém na plateia, alto o suficiente para ser ouvido. Corta o sinal! Gritou Marcos, avançando em direção às câmeras. Parem de filmar! Eu vou processar todos vocês! Ele atacou um cinegrafista, derrubando o equipamento no chão. O sinal ao vivo distorceu, mostrando um ângulo borrado de Marcos Farias, lutando com seguranças, gritando obscenidades. Tirem as mãos de mim! Uivou Marcos enquanto 2 seguranças corpulentos o arrastavam para fora do palco. Eu sou o CEO! Eu sou um visionário! Átio 8. O vazio no porão. Marcos foi jogado pela saída traseira do estúdio em um beco molhado pela chuva. Seu terno estava rasgado. Faltava-lhe um sapato. Ele se levantou cambaleando, respirando pesadamente. Seu telefone vibrava incessantemente em seu bolso. Ele o tirou. 2 chamadas perdidas de mamãe. Marcos, é verdade? Você roubou de Túlio? Eu estou renunciando como seu advogado. Boa sorte. Não, não, não! Hiperventilou Marcos. Ele se apoiou contra a parede de tijolos, deslizando para o lixo. A Polícia Federal. A fraude de valores era uma coisa, mas admitir o roubo de IPI de um homem morto traria uma década de processos. A família Meireles iria atrás dele. Os investidores iriam processar por restituição. Ele estava diante de 20 anos de prisão. Ele precisava correr, mas não tinha dinheiro. Suas contas estavam congeladas. Seus cartões de crédito estavam mortos. Espera, ele gelou a mansão na costa do Sauípe. 3 anos antes, durante um breve período de paranoia sobre um colapso do mercado, Marcos havia sacado 2 milhões de reais em dinheiro. Ele o havia escondido no porão da fazenda, atrás de um painel falso na unidade de controle de clima. Ele nunca contou a Serena, nunca contou a Jéssica. Era seu fundo para o apocalipse. Se ele pudesse chegar à costa do Sauípe, pegar o dinheiro e fretar um barco particular para as Ilhas Galápagos, ele poderia ter uma chance. Ele puxou o capuz do moletom. Ele havia encontrado um moletom cinza sujo em uma lixeira perto do beco e começou a andar. Ele não podia pegar um trem. Havia câmeras. Não podia chamar um carro. Ele roubou uma bicicleta. Levou 6 horas para sair da cidade de bicicleta. Depois pegou carona no resto do caminho com um caminhoneiro que não falava português e não assistia às notícias. Quando Marcos chegou à fazenda na costa do Sauípe, era meia-noite. A enorme casa erguia-se escura e silenciosa contra as ondas quebrando do Atlântico. A chuva caía torrencialmente agora. Marcos pulou a cerca. Ele conhecia os pontos cegos das câmeras de segurança. Ele as havia instalado. Ele rastejou pelos jardins bem cuidados, tremendo, sua bicicleta roubada, abandonada nos arbustos. Ele chegou às portas do porão. Estavam trancadas, mas Marcos sabia o código do teclado. 1984. Ele achava que era orwelliano. A tranca fez clique. Ele deslizou para dentro. O ar cheirava a carvalho e poeira. Ele tirou o telefone, usando a lanterna para navegar pelas fileiras de vinhos caros do Vale dos Vinhedos
que ele não podia mais beber. Ele chegou à parede do fundo. Ele encontrou a unidade de controle de clima. Com mãos trêmulas, ele tentou abrir o painel falso. Suas unhas quebraram. Ele pegou uma garrafa de vinho e bateu na madeira. Estilhaços voaram. Ele arrancou o painel. Ele estendeu a mão na cavidade escura. Sua mão não encontrou nada além de ar. Não! Ele sussurrou. Ele procurou mais fundo. Apalpou freneticamente. A bolsa de lona, os 2 milhões de reais, tinha que estar ali. Estava vazia. Procurando por isto? A voz veio de toda parte. Estava cercando-o. Marcos se virou, deixando cair o telefone. Quem está aí? De repente, as luzes do porão se acenderam. Marcos cobriu os olhos, cego. No topo das escadas do porão, sentada em uma caixa de madeira, havia um laptop. A tela estava aberta. Na tela havia uma transmissão de vídeo ao vivo. Era Serena. Ela estava sentada na cabine do iate, vestida com um roupão de seda. Ela parecia aquecida. Ela parecia confortável. E ela estava segurando uma pilha de notas de R$ 100, abanando-se com elas. Será? Ofegou Marcos. Você pegou. Eu peguei 3 anos atrás, Marcos, disse Serena através dos alto-falantes. Você realmente pensou que eu não notei você sacando 2 milhões de reais? Eu cuidava das contas. Eu vi o saque. Eu te segui. Eu vi você esconder. Você me deixou pensar que estava lá. Eu precisava que você tivesse um destino, ela disse. Eu sabia que quando o mundo desabasse, você correria para a sua pequena rede de segurança, como um rato para o queijo. Por quê? Soluçou Marcos, caindo de joelhos no cimento frio. Por que me torturar? Apenas chame a polícia. Eu não chamei a polícia, Marcos, ela disse suavemente. Eu chamei outra pessoa. A dona Kátia, a mãe de Túlio. Marcos parou de respirar. A senhora Meirelles é uma mulher adorável, disse Serena. Ela mora em uma cidade perto de São Paulo. Ela tem chorado por seu filho por 10 anos, pensando que ele era apenas um viciado que jogou a vida fora. Ela não sabia que ele era um gênio. Ela não sabia que o melhor amigo dele roubou o legado dele. Será, por favor? Eu enviei as gravações a ela, Marcos, e eu enviei a ela a localização desta casa. Eu disse a ela que você poderia estar de passagem. Ela está aqui. Marcos olhou para as escadas do porão aterrorizado. Não, disse Serena. Ela é muito velha para viajar tão rápido, mas ela tem um advogado, um muito agressivo, e eles ligaram para a polícia local para denunciar um intruso na propriedade. Uma propriedade que, como você sabe, pertence a Nemesis Holdings. Sirenes começaram a uivar na distância, aproximando-se. Você me armou, disse Marcos. A derrota o invadia. Eu corrigi o placar, corrigiu Serena. Você construiu um castelo na areia, Marcos. Eu apenas esperei a maré subir. Marcos olhou para a tela. Para a mulher que ele subestimou por uma década. Ele percebeu agora que o silêncio durante o divórcio não foi a rendição dela. Foi a respiração profunda que um atirador dá antes de puxar o gatilho. Quem é você? Perguntou Marcos. Você não é a mulher com quem me casei. Não, disse Serena, inclinando-se para a câmera. Seus olhos eram duros como diamantes. A mulher com quem você se casou era um papel que eu interpretei. Um papel que você escreveu para mim. A esposa dócil, a sombra. Mas você esqueceu uma coisa sobre as sombras, Marcos. O quê? Elas se alongam quando o sol se põe, e agora está muito escuro para você. As portas do porão se abriram. Polícia! Mãos ao alto! Lanternas cortaram a penumbra. Oficiais desceram as escadas com as armas em punho. Marcos levantou as mãos. Ele olhou de volta para a tela do laptop. Serena ergueu sua taça de champanhe. Adeus, Marcos. A tela ficou preta. Epílogo. A fundação. Meirelles.
18 meses depois, o som da pesada porta de aço se fechando era o único relógio que restava a Marcos Farias. Dentro da Penitenciária Federal de Tremembé, em São Paulo, o tempo não se movia em horas ou minutos. Movia-se em contagens, a contagem da manhã, a contagem do almoço, a contagem da tarde. Marcos sentou-se na beira de sua cama, olhando para um caderno de composição em branco. Ele estava tentando escrever suas memórias há 6 meses. Tinha um título: O Algoritmo de Ícaro. Como construí o futuro e fui roubado pelo passado. Mas toda vez que ele colocava a caneta barata no papel, sua mão tremia. Ele não era o lobo de Wall Street. Não era um fora-da-lei glamuroso. Na prisão, ele era uma piada. Os outros internos, a maioria golpistas e traficantes de drogas, o chamavam de o suporte técnico. Se a TV da sala comum quebrava, eles forçavam Marcos a consertá-la. Se o controle remoto parava de funcionar, eles o jogavam na cabeça dele. Ele havia perdido tudo. O dinheiro se foi, apreendido pela CVM e pelos bancos. As casas estavam vendidas. Jéssica estava atualmente estrelando um reality show chamado A Ilha das Busca-Ouro, onde ela zombava abertamente de seu desempenho na cama para milhões de telespectadores. Mas o pior não era a pobreza ou a humilhação. Era o silêncio. Marcos costumava estar cercado de barulho, aplausos, bips de notificações, homens da diretoria rindo de suas piadas. Agora, o mundo simplesmente o havia silenciado. Ele havia enviado 20 cartas a Serena. Ele implorou por perdão. Ele implorou por um empréstimo. Ele implorou apenas para ouvir a voz dela. Ela nunca havia respondido. Nem uma única vez. O silêncio dela era uma parede de prisão mais espessa do que o concreto ao seu redor. Farias! Gritou um guarda, batendo seu cacetete nas grades. Hora da TV, vem! Marcos suspirou. Não, estou escrevendo. Como quiser, você está perdendo. Sua ex está na Bloomberg Europa. Marcos largou a caneta, correu para as grades. O quê? Ele correu para a sala comum. Um grupo de internos estava reunido ao redor da pequena TV montada, comendo pipoca da cantina. Na tela, o título piscava em azul negrito. A nova era da IA ética. Serena Sterling, discurso na ONU em Genebra. Marcos abriu caminho entre um grupo de malversadores para ver melhor. Serena estava em pé em um palco que parecia uma espaçonave. A iluminação era suave, etérea. Ela não usava mais os tailleurs severos. Ela vestia um conjunto de seda branco que fluía como água. Ela parecia mais jovem, parecia poderosa, parecia feliz. Ela estava falando para uma multidão de 3.000 dos líderes mais poderosos do mundo. Por uma década, disse Serena com a voz calma e ressonante, nos disseram que a tecnologia requer disrupção, que para construir algo grandioso, você tem que quebrar coisas, você tem que quebrar regras, você tem que quebrar pessoas. A câmera fez um pan para a primeira fila. Sebastião Viana estava lá, parecendo orgulhoso. Ao lado dele estava sentada uma mulher mais velha, com cabelo grisalho e óculos grossos. Marcos a reconheceu instantaneamente. Era a dona Kátia Meireles, a mãe de Túlio. Mas isso era uma mentira, continuou Serena. A verdadeira inovação não é sobre roubo, não é sobre velocidade ao custo da verdade. Hoje, tenho orgulho de anunciar a aposentadoria da marca Farias Tech. A multidão murmurou. Marcos agarrou o encosto de uma cadeira de plástico com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Não se atreva, ele pensou. Não apague meu nome. O nome Farias representa um legado de ego, disse Serena. Representa uma caixa preta onde entra o crédito e saem as mentiras. Hoje estamos mudando o nome.
Estamos liberando o código-fonte para a comunidade acadêmica e estamos lançando uma nova plataforma dedicada à previsão de dados transparente e de código aberto. Atrás dela, o telão mudou. O logotipo da Farias Tech, um F afiado e agressivo, se estilhaçou em pó digital. Em seu lugar, um novo logotipo se formou, um design geométrico simples e elegante. E o nome? A Fundação Meireles. Estamos nomeando a empresa em homenagem ao seu verdadeiro arquiteto, disse Serena, gesticulando para Dona Kátia na primeira fila. A senhora estava chorando, segurando a mão de Sebastião Viana. Todos os lucros da plataforma Meireles irão financiar a educação STEM para estudantes carentes e apoiar programas de recuperação de vícios. Não estamos aqui para fazer bilionários, estamos aqui para fazer as pazes. A multidão explodiu. Não foi um aplauso educado. Foi uma ovação de pé, um rugido de aprovação que sacudiu os alto-falantes da TV da prisão. Marcos encarou a tela. Ela havia feito a única coisa que ele não podia conceber. Ela não apenas pegou o dinheiro. Ela não apenas pegou o poder. Ela o deu. Ela destruiu o legado dele, não roubando, mas provando que não valia nada em comparação com a verdade. Caramba, Farias! Riu o interno ao lado dele, dando um tapinha nas costas de Marcos. Ela acabou de jogar seu nome no vaso sanitário e ainda conseguiu uma dedução fiscal por isso. Isso é frio, isso é gelo puro. Na tela, um repórter aproximou um microfone de Serena enquanto ela saía do palco. Senhorita Sterling, a senhora tem algum comentário para seu ex-marido? Ele está atualmente cumprindo 5 anos em uma prisão federal. Algo que a senhora gostaria de dizer a ele. Serena parou. Ela olhou diretamente para a lente da câmera. Por um segundo, Marcos sentiu que ela estava olhando diretamente para sua alma, vendo o macacão sujo da prisão, o cabelo grisalho, o desespero. Ela fez uma pausa. O mundo prendeu a respiração, esperando um insulto, uma satisfação, um momento de reivindicação. Serena sorriu, uma curva pequena e enigmática em seus lábios. Não, ela disse, e então se virou e se afastou. A tela mudou para um anúncio de seguro de carro. Marcos ficou ali enquanto os outros internos riam e se dispersavam. Ele olhou para suas mãos. Ele percebeu que estava tremendo. Ela não discutiu durante o divórcio, não discutiu durante a tomada de posse. E ela não discutiria agora. Ela havia lhe concedido o castigo final. Ela o havia tornado irrelevante. 3 meses depois, um pacote chegou pelo correio da prisão. Era um envelope acolchoado padrão. O endereço do remetente era Nemesis Holdings, Ilhas Cayman. Marcos o abriu com os dentes, seu coração martelando. Era dinheiro. Era uma carta. Era um sinal de que ele ainda importava, mesmo que um pouco. Ele virou o conteúdo sobre sua cama. Era um livro, uma cópia de primeira edição, de O Conde de Monte Cristo. Não havia bilhete. Não havia inscrição. Apenas um post-it amarelo na capa com um único símbolo desenhado à mão. Um rosto sorridente. Marcos encarou o livro. Ele tocou a capa. E pela primeira vez em 2 anos ele começou a rir. Ele riu até suas costelas doerem. Ele riu até as lágrimas escorrerem pelo seu rosto e encharcarem os lençóis da prisão. Ele riu porque finalmente entendeu a piada. Ele nunca foi o protagonista desta história. Ele foi apenas o vilão na história de origem dela. E o vilão nunca tem a última palavra. Reflexão final. E essa, caros amigos, é a história da liquidação silenciosa. Serena Sterling provou que, em um mundo cheio de barulho, gritos e guerras de Twitter,
A arma mais perigosa que você pode brandir é o silêncio. Marcos Farias pensou que sua esposa era fraca porque não revidou. Ele não percebeu que enquanto ele jogava damas, ela estava jogando xadrez 4D. E ela era a dona do tabuleiro. Ela saiu com sua dignidade, sua liberdade e, finalmente, com todo o império, deixando para ele apenas seu próprio ego como companhia em uma cela em Tremembé. É um lembrete brutal. Cuidado com quem você subestima. Os quietos não estão em silêncio porque não têm nada a dizer. Eles estão em silêncio porque estão conspirando